Sejam bem-vindos a mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando que esse podcast faz parte de um projeto que foi aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura por meio do PROMIC, nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e quem apresentou esse projeto e coordena esse projeto, Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Elisa, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Leandro. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Para mim era novidade. Ela é doutora em arquitetura. Olha lá, e ela vai falar hoje sobre a arquitetura ao redor da concha, de tudo que ela vai somar com a gente aqui de conhecimento. Muito obrigado, viu, Teba? Teba Iliana. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada eu pelo convite, agradeço bastante. É sempre muito bom a gente ter uma oportunidade de falar sobre a cidade, a sua evolução, então eu fico muito agradecida com o convite, espero poder contribuir com esse assunto super bacana que é a concha acústica. Que bom. Nós agradecemos, né, Leandro? É isso aí. Antes da gente entrar na concha acústica e entrar aqui nesse nosso ponto, né, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Qual é a sua formação, o que você tem estudado, né? Até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender um pouquinho do seu papel aqui com a gente. Tá certo. Eu sou arquiteta, sou artista plástica também, e eu fiz a minha graduação na UEL, né? Então eu sou prata da casa, porque eu também dou aula lá hoje em dia. Eu fiz um mestrado na FAO, USP, em São Paulo, e nesse mestrado eu estudei os arquitetos pioneiros de Londrina. Que beleza. Então eu estudei Dr. Ivan Gekoff, estudei Luiz César da Silva e Léo de Judá Barbosa. E posteriormente eu fiz um doutorado na FAO UFRJ no Rio de Janeiro, também na área de História e Patrimônio, né, que eu estudei o calçadão de Copacabana. E agora, retornando a Londrina, né, eu estou como chefe do Departamento de Arquitetura da UEL e eu retomei as pesquisas dos arquitetos pioneiros. Então, no momento, nós estamos finalizando um livro sobre Léo de Judá, que é uma figura bastante importante para a cidade, fez o projeto do Moringão, por exemplo, é dele, né? E eu sempre trabalho nessa ideia de patrimônio. Eu montei um laboratório de documentação arquitetônica dentro da universidade, onde a gente busca prospectar acervos dos arquitetos e engenheiros da cidade, né? E esse laboratório começou com o acervo do Luiz César da Silva, que na época era falecido, e a Ana Marta, né, que é viúva dele, doou o acervo para nós, e foi o ponto inicial do laboratório, né? Muito interessante, isso aí daria uma conversa à parte, né? Gostei muito, viu, desse seu estudo, dessa sua preocupação, né, com a história, com os primeiros, né, arquitetos que ajudaram a construir a cidade, e nomes que muitas vezes nem sempre são reconhecidos, né? Reconhecidos pelo público em geral. Sim, né? sim. Não preciso nem lembrar. Porque a gente tem as referências, talvez, dos grandes nomes que a gente ouve falar muito mais, como o Vila Nova Artigas, né? Que a gente tem as referências aqui em Londrina, mas temos arquitetos importantes na cidade, como você acabou de citar, né? Sim, de fato, eu acho que eu sou a única pessoa que estudei sobre eles até o momento, assim. São os primeiros arquitetos que se estabeleceram na cidade. Acho que muitos até vieram em função da obra do Artigas, né? Porque o Artigas antecede essa geração de arquitetos que se estabelece na cidade em uns 10 anos, né? Sim.
Então, esses arquitetos chegam no final da década de 60 e o Artigas está aqui na década de 50, né? Isso. Exato. Então, é interessante como as coisas vão se conectando. Eu acho muito interessante o fato de Londrina ela ter essa peculiaridade de ter atraído ao longo da história dela nomes incríveis da arquitetura, né? Então, a gente tem... É uma cidade, apesar dela não estar na rota, diríamos assim, Rio-São Paulo, ela poderia montar um catálogo de arquitetura, porque ela tem obra do Oscar Niemeyer, ela tem obra do Vila Nova Artigas, ela tem obra do Burle Marx, e a concha acústica não foge à regra. Exato. Porque ela é projeto do Henrique Mindlin, né? Que é também um nome muito importante dentro da história da arquitetura, né? Então, é bastante único esse fato da cidade ter conseguido agregar tantos nomes, e isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção redobrada em relação ao cuidado com esse patrimônio, porque nem sempre ele é tão óbvio, né? Sim. Então a gente tem várias obras que precisam ser cuidadas, de importância bastante peculiar, e a gente precisa deixar a Secretaria de Patrimônio e Cultura cada vez mais forte para poder agir com mais, né, liberdade. Esse é um desafio importante, né? Eu acho até que Londrina já tem alguns avanços importantes. A gente tem uma lei de patrimônio, né? Sim. A gente tem uma diretoria de patrimônio, uma cidade como Londrina, no interior do Paraná, tem uma diretoria de patrimônio, mas precisamos reforçar, concordo, né? Precisamos ter esse olhar, esse cuidado, e tudo isso passa por estudos como o que você tem feito, né? Porque isso nos ajuda também a ter um olhar diferenciado para aquilo que de repente nos escapa, né? Sim. Isso eu vejo como muito, muito relevante, muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Eba, eu sei que você participou do roteiro, né, histórico ali da Concha. E qual foi seu olhar para tudo aquilo que você viu ali na Concha Acústica? Olha, é uma região muito interessante. Essa região é praticamente assim o coração da malha urbana da cidade, né? A cidade, basicamente, o desenho dela nasce nesses quarteirões, nesse espaço onde hoje é a Concha. É interessante que antes da gente ter essa malha formada, esse lugar da Concha era onde se depositavam as toras, né? Quando estavam ainda abrindo as ruas e etc. As toras dos palmitais eram todas armazenadas nesse lugar da Concha, né? E é interessante a gente ver como a Concha ela se tornou um ícone, né? Ela é muito, muito querida por todas. Até eu acho que em função da escala e de como ela acabou ficando parecendo uma perolinha, né? Nesse entorno super edificado, né? É interessante. Isso. É até interessante porque quando a gente vê umas fotos, mas essa daqui ainda tem uma foto com o centro comercial ao fundo, né? Mas a gente viu uma foto recentemente, uma foto antiga, onde você tinha a Concha Acústica e umas casinhas de madeira atrás, né? Então, realmente, a Concha Acústica, quando ela surgiu, todo esse entorno ainda estava por vir, né? Então, é uma dinâmica da cidade que foi se constituindo em torno da Concha.
Sim, essa concha ela veio foi o quarto, se não me engano, prefeito da cidade, o Antônio Fernandes, Antônio Sobrinho Fernandes Sobrinho. Isso aí. Ele viu uma parecida no Espírito Santo, e isso ali na década de 50, ele resolve Aí, ó, a foto que eu tava falando. então fazer a concha. E é interessante a gente ver assim como a escala do entorno se modifica, né? Como o mesmo objeto ele acaba provocando uma transformação, né? Exatamente. E é muito interessante porque ela é uma obra de muita vanguarda, não apenas no conceito de se ter uma concha acústica ainda no início da malha urbana da cidade, Exato. mas até pelas características estruturais, técnicas da concha acústica, né? Porque ela é projeto do Mindlin, como eu falei, né? Do Henrique Efim Mindlin, que fez também o projeto da barragem, que também do Fernandes, né? Mesma gestão. É da mesma gestão dele. Então, você vê que ele tinha também uma visão bastante arrojada de cidade, né? Porque a cidade nessa época... Eu falo que ele era um visionário, né? Sim, era uma cidade basicamente em madeira, né? Exato. E ele já traz essa obra, que essa obra é uma casca, né, de concreto. Quer arte, dizer, né? é uma coisa que eu acho que até hoje é difícil de fazer. Quem calculou essa concha foi o professor Queiroz também, que foi nosso professor na universidade muitos anos. E o professor Queiroz, ele é interessante porque foi a primeira obra que ele calculou. Ele calcula essa concha numa época que não tinha computador, ainda com régua de cálculo, né? Então você vê que é uma coisa assim incrível. E ele faz alterações no projeto do Mindlin em relação à textura, em relação à própria escala. E uma coisa interessante também é que isso foi esse momento, diríamos assim, onde junta o Mindlin, o prefeito, o Queiroz e também os imigrantes italianos, né? Porque a caixaria da concha acústica, ela foi feita, é um madeiramento muito difícil de se fazer, e ela foi feita assim com perfeição por carpinteiros italianos, né, imigrantes. Então, isso é bem interessante a gente ver essa junção de pessoas. Uma soma, né, da arte, da cultura, construção. o que trouxe, né? Exatamente, é uma coisa bem bacana, e ela tem uma beleza assim que ela não foi superada. O anfiteatro ali do Zerão é do Luiz César, mas assim, essa concha, a estrutura e a volumetria deixa mais delicado, né? Mais assim, um grau de dificuldade técnica maior do que a do anfiteatro, na minha ideia, que foi feito bem depois. Sim, exatamente. E também a questão da concha acústica, ela tem um marco identitário muito forte, né? Porque hoje você olha a concha acústica, você sabe. Se você é de Londrina, você identifica muito, muito rápido do que a gente está falando, né? Isso também é algo muito interessante da gente tratar. E como que isso tem a ver com a nossa identidade, não é? Verdade. Uhum. É verdade. Eu acho que essas questões são todas muito relevantes no sentido de pertencimento, né? Até hoje a concha, ela é usada, né? Sim. Ela tem esse papel, as coisas assim, muitas coisas relevantes, muitos eventos acontecem ainda hoje na concha. Então, ela
ao longo dessas décadas, ela mantém a sua vitalidade e o seu papel, né? Isso é bem interessante, porque também não é alguma coisa comum. À medida que as cidades evoluem, as coisas às vezes perdem a função ou deixam de ser de lugar, utilizada, né? Porque a gente vê até que o centro, do ponto de vista geral, teve uma transformação de uso muito intensa, e apesar disso, a Concha mantém o seu papel, o seu uso, né? Com muito trabalho, isso, né? Isso é bem interessante. É verdade. Muito interessante a sua explicação em relação às dificuldades para você construir a Concha, né? Sim, eu não sou engenheira, mas eu sei que tem uma vez o Costa Branco, que é um outro engenheiro, que eu acho até que foi aluno, porque ele também foi meu professor, também deu aula na universidade. Ele fala que a fundação dessa concha é bem peculiar, que é uma inovação, né? Uma forma muito criativa de abordar esse projeto, né, que o Queiroz teve. Então isso é bem bacana. E no momento que a cidade está ganhando essa projeção com a arquitetura modernista, né, como você mesmo comentou, um pouquinho antes tinha sido já finalizada a construção ali da Casa da Criança, que é a atual Secretaria de Cultura, que fica ali na frente. Criança, porque a Concha foi inaugurada em 57. Em 57, isso. A Casa da Criança agora me fugiu, é na década de 50 também. É 1 ou 2 anos. Um pouquinho antes. Na verdade, eles são quase pouco tempo de construídos juntos. Exatamente. Né? Eu imagino que ali nessa época devia estar um grande canteiro de obras ali. E um pouquinho atrás também o edifício Bosque, né? Sim. Também um pouquinho antes a inauguração. Exatamente, muita coisa acontecendo. Muita coisa daquele entorno, tempo, né? Na cidade. E foi um despertamento na construção, né? Aqui em Londrina. O modernismo avançou mesmo na construção, na arquitetura, né? Foi uma época modernista. Eu estava lendo assim sobre Oscar Niemeyer, né? E as pilastras de Brasília, né? Aqueles que descem como se fossem penas. Então eu penso assim, que quando o nosso arquiteto fez lá o edifício Bosque, que ele foi era da época essa construção, né? Essa pilastra que desce ali também, que era toda pastilhada, né? Coberta de pastilhas, eu penso que ele antevia um voo num futuro de construções a perder de vista, porque foi um dos primeiros edifícios, e agora você olha ao redor de Londrina, que coisa maravilhosa, né? Exatamente. É interessante. A Casa da Criança também é um marco, né? Que foi agora muito bem restaurado. O restauro foi até recente, mas ficou assim. Eu gosto muito da maneira como esse restauro foi feito. Ficou muito bom. Agora a gente precisa terminar o nosso museu de arte, né? Para que ele volte a funcionar, que é bastante necessário. Falta muito pouco para terminar e não podemos ter uma obra do porte da obra da nossa antiga rodoviária parada, né? Verdade. Então isso é alguma coisa que precisa ser retomada. Avançar, né? Exatamente, porque as obras do Artigas aqui em Londrina, elas formam, eu acho que o maior acervo de arquitetura modernista em bom estado. Olha, eu acho que do Brasil, hein? Assim, porque nós temos, acho que um total de 9 obras, né? Que são obras modernistas ali do Artigas, das 12, né? Isso. Que ele projetou. Então, isso também é alguma coisa muito significativa e a gente precisa cuidar muito, né? Cuidar e despertar olhares, né? Sei lá, os novos alunos, né? O conhecimento, despertar esse conhecimento, né?
para tudo isso. Há alguns anos atrás eu participei de um evento, ajudei a organizar um evento aqui em Londrina que chama Docomomo, da área de arquitetura moderna, né, modernista. O pessoal ficava encantado com as obras do Artigas, eles queriam ver a rodoviária do Artigas, né? Então é algo interessante, porque é reconhecido, né? As obras em Londrina são reconhecidas. A questão do patrimônio é como que isso se incorpora à nossa identidade, né? Como que a gente pode, como que a cidade se apropria de tudo isso para entender, não, isso aqui nos pertence. Eu acho que esse é o esforço, né, que eu vejo que tem sido feito nos últimos anos. Eu acho assim que até em escala nacional, poucas pessoas têm conhecimento das obras de Artigas em Londrina, assim como do Mindlin, né, a concha acústica do Mindlin, mesmo o Lago Igapó, enfim, as obras desses arquitetos, elas desses nomes de relevância nacional, quando você olha a biografia deles ou vê os sites sobre eles, a maioria não cita as obras desses expoentes em Londrina. Então, mesmo para o pessoal de fora, que é da área, às vezes é uma surpresa saber que esses arquitetos vieram para cá e que tiveram uma produção tão profícua, se né? deparar com uma Casa da Criança, por exemplo, né? Exato. É que não é só a Casa da Criança, né? Você tem a Casa da Criança, você tem a rodoviária, hoje Museu de Arte, você tem o Ouro Verde, o edifício Autolon. É verdade. Então é muita coisa em bom estado, em uso, e que as pessoas não conhecem mesmo, né? Então, assim, isso não consta em todos os livros, né? Você pode ver até os livros do Artigas, que é ligado ao Paraná, né? Você não vê muita coisa sobre Londrina. Às vezes a Casa da Criança aparece, mas não da maneira intensa como foi, né? E considerando, em especial, que a nossa rodoviária, a antiga rodoviária, ela tem um tombamento nacional, né? Sim. Então é uma outra referência também, outro nível de referência que nós temos, né? E em relação ela tem também o tombamento da praça, né? Também. Que é um tombamento de paisagismo. Exato. Que ainda é mais pioneiro ainda, porque não era comum tombar, né? O paisagismo. Normalmente você tem mais comumente tombado edificações, né? Mas o paisagismo com o intuito de preservação de tecido urbano para garantir paisagem, etc., é bem pioneiro. Olha, né? quanto pioneirismo, quanta inovação, quanta coisa boa que a gente tem na cidade, né? E isso claro que influenciou também a construção dos demais prédios que estão em volta da Concha, né? Por exemplo, a gente tem ali o centro comercial, né? Que tem uma característica também, né, bastante interessante, inovadora. É o primeiro shopping da cidade. Sim. Já pensou? Exatamente, o Júlio Fugante e outros prédios que vão surgindo ali no entorno, né? Sim. Bom, o Júlio Fugante é um projeto bastante difícil, porque ele está num terreno triangular e em declive, né? Então é bem difícil, e ele conseguiu uma arquitetura linda, porque você tem uma visão da esquina e das duas faces, né? É um projeto lindo, Américo Sato. Sabe que eu passei ali, fazendo um passeio da Concha, Sim. Tava com meus filhos, minha menina olhou assim, ela falou, aquele prédio parece que tem uma folha. Porque dependendo da onde que você olha, parece que ele é fininho, né? Aí ele vai abrindo, porque ele tem o formato de um triângulo. Mas ela falou que parecia uma folha. O prédio. Percepção, né? Pois é. E é bacana a ideia dele trabalhar a esquina e fazer aquela laje de contorno, uma marquise fininha, ficou muito bacana. É um projeto que eu gosto bastante. Eu também tenho uma foto da caixaria dele, bem bonita também. Nossa, deve ser muito
do espetáculo, né? Porque esse daí já é um espetáculo, né? Eu acho que a gente fica impressionado de ver como que pode, com a madeira, fazer essa estrutura e virar o que virou a concha. Né? Um concreto tão bem feito. É uma formativa que chama essa estrutura de concreto. Que lindo. Que é a laje, né? Aqui nessa foto a gente tem a percepção de como ele vem para frente, né? Porque quando ele está pronto, o arredondado não dá dimensão de quão inclinada é a concha, né? Aqui a gente tem a percepção porque tem essas estacas, né, interrompendo de tempos em tempos. Então a gente vê que é super inclinado, né? Você sabe que outro dia comentaram comigo que na concha acústica, pelo tempo que tem a construção, ela é uma construção tão bem feita que você não tem rachaduras nela. Né? Você não, ela tá praticamente da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então a qualidade da obra, né? que foi executada. Muito bom, né? Você vê isso era bom dessa época, eles caprichavam, né? Eu vejo assim, como edifício Bosque, a estrutura, menina, quando eu fui síndica, deixei agora, por 12 anos, mas... Conhece tudo do edifício Bosque. Tudo. A estrutura... Eu chamei 3 engenheiros estruturais para, fazerem darem uma visão de como estava o prédio. Menina, não tinha um problema, não teve um problema. E eu tenho uma moradora que era criança na época da construção, e ela conta que o pai falava assim: nossa, caminhões de cimento foram gastos aqui, muito dinheiro, mas muito cimento, isso aqui não vai cair nunca. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus, é isso aí. Aí você vê que estrutura maravilhosa, né? Feito com madeiramento, gente. É muita arte, né? A arquitetura é uma arte maravilhosa. É verdade. E hoje, atrás, a gente estava comentando também que no nosso imaginário, a concha acústica, nós já pensamos na concha acústica e imaginamos atrás o centro comercial. Né? Que você tem uma composição de paisagem hoje que está muito na nossa memória. O centro comercial também me parece que foi uma construção bastante inovadora para o período, né? Sim. Sendo o primeiro shopping, né, do Brasil, ele é muito inovador. A ideia da gente ter um térreo comercial e as 3 torres. Sim. E ainda mais bacana que as torres se comunicavam. Hoje não se pode mais andar porque hoje as pessoas se jogam. Antigamente não, né? Então aquilo era aberto, né? Era livre, então você tinha uma visão também da paisagem privilegiada ali de cima, né? E é interessante essa possibilidade dos prédios se comunicarem, porque eu acho que na cidade essa técnica não foi mais repetida. Eu acho que nós não temos mais torres que se comunicam de nenhuma maneira, assim, né? Então isso é legal. E a gente vê isso sendo retomado hoje numa arquitetura mais contemporânea, mas a gente já tinha, né, desde a década de 60, tempo, né? 70. Eu acho que o edifício nacional já é década de 70, né? Acho que sim. E é interessante que quando a gente faz a visita ali, as pessoas olham, né, e vê aquela passarela lá em cima e comentam. Nossa, mas tem uma passarela, como passar de um prédio para outro. Você vê como que ainda hoje as pessoas se espantam quando olha e vê aquela possibilidade, né? E o Conjunto Nacional ele era muito luxuoso, porque a gente vê que aqueles boxes de baixo, que eram comerciais, eram todos em madeira, então tinha uma preocupação com uma arquitetura de interiores, que isso é muito bacana. Tem poucos ainda que mantêm o madeiramento original, mas nesse madeiramento é possível a gente verificar também um trabalho de carpintaria maravilhoso, e a entrada, aquelas vitrines que encampam, né, os pilares ali centrais, são coisas interessantes também, muito sofisticadas para a época, né? Que ele já faz ali
um mostruário, né, das lojas que tinham, tem aquele edital, aquela parede com o nome de todos as lojinhas, um chão. Na época, assim, aquelas pastilhas não eram teladas, né, eram colocadas uma a uma. Então você vê que é material muito bacana, né, muito bonito. E a gente hoje existe algumas alterações, né? Tipo grade, alguns fechamentos que na época não havia. Então você tinha uma exuberância maior do paisagismo, que dava um efeito bem interessante no volume, né? Sim. Que ali daquela transição, porque ele ainda tem um subsolo. Exato. Né, que você entra em nível na Souza Naves, né, que ficava uma série de serviços, né, tinha barbeiro, bar, tinha loja armarinho, né, Sim. Tinha várias coisas que seguia o mesmo padrão. Então é uma arquitetura bem, bem bacana. Eu acho bem legal, eu gosto de ir lá, de passear. Eu acho bem bonito aquele espaço. E justamente isso que você falou, você tem duas formas de passear, né? Você tem a parte de baixo, a parte de cima. Interessante. É bem bonito. E uma coisa interessante que ali também, que nós temos primeiro o edifício Bosque, depois a gente tem o centro comercial, e tem umas fotos antigas que você vê que tinha uma casinha no meio, né? Aquela casinha já não tem mais, tem um edifício ali que veio depois, né? Que é onde depois você tem o Vila Rica, o cinema, que eu me lembro de ir no cinema ali naquela região. Mas tinha um buraco ali no meio que depois colocaram um outro edifício ali, né? Encaixaram um edifício ali. Coisa impressionante. Impressionante. Não ficou muito fora, né? A arquitetura. Não, mas eu acho interessante pensar isso. Você tinha um edifício aqui, um centro comercial, e no meio você não tinha. E depois, agora você tem, né? Depois colocaram um outro ali no meio. Interessante isso também, né? Umas sobrinhas. Exatamente. Olha, é muito bom falar com você. Você traz uma perspectiva muito interessante para a gente em relação à arquitetura, a importância do cuidado, né, da história. Realmente uma conversa muito gostosa. Pena que o nosso tempo ele é curto, né? Então a gente não tem mais tempo, mas eu queria agradecer, né, a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Que isso, muito obrigado, eu agradeço. Foi uma aula pra gente, né, Leandro? Uma aula, com certeza. Para todos nós e para o público que vai assistir esse podcast. Muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco. É isso aí. Certo, eu que agradeço. Muito obrigada. E estou à disposição. E nós agradecemos também o público, né, que está nos acompanhando em mais um podcast, Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando, né, patrocinado pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Espero que tenha gostado e até o nosso próximo podcast.